O Arbex estava contando a história aqui da Elizabeth Teixeira, Denise Assis, que você deve conhecer muito bem, tendo como base ali o filme do Eduardo Coutinho, que é o Cabra Marcado para Morrer, que Grande vocês filme. podem achar, inclusive no YouTube. Esse filme deve estar liberado ali no YouTube. Está liberado. Para vocês verem. Denise Assis, bem-vinda, bem-vindíssima aqui ao nosso Giro das 11. Também só fazer um comentário aqui de um comentário que eu vi subindo aqui no chat. Eu não acho que o Grito dos Excluídos seja uma fraude. O 7 de setembro é uma fraude. Para mim, né? O Grito dos Excluídos é justamente a antifraude, a vacina, aquilo que realmente vale nessa semana chamada Semana da Pátria, e que culmina amanhã no 7 de setembro. Denise Assis. Diga. 7 Tudo de setembro. Bom? Bom dia para a nossa comunidade, para você. Tudo bem com você? Fala sobre o 7 de setembro para a gente. Olha, 7 de setembro é essa data, como o Arbex muito bem colocou, e você também considera uma fraude, é uma encenação, né, que entrou para a história dessa forma para ajeitar como se ajeitou a Guerra do Paraguai e outros episódios, né? Inclusive a condenação do Tiradentes e tudo mais. A gente vai ajeitando episódios, né, da nossa história ao bel prazer, para ficar bonitinho, ajeitadinho. Agora, não houve, né, uma independência, porque a gente estava lá pendurado nas contas da Inglaterra, e se o Brasil não se separasse de Portugal, a gente ia virar uma colônia da Inglaterra. Né? Há quem, naquela visão elitista, né, acha seria mais chique, a gente poderia falar inglês, né? Mas tudo isso é uma bobagem. Né? A gente vai arrumando a história, como eu disse antes, de modo que ela fique bonitinha, mas a nossa história não é uma história pacífica, não é uma história sem sangue. Todos esses episódios que o Arbex lembrou, né, foram bastante violentos. Eu estive no centenário de Canudos, por exemplo, e pude visitar todos aqueles palcos das batalhas e dos massacres. E existe lá um lugar chamado Lagoa de Sangue, em que foram mortas as mulheres e as crianças. Assim, passaram a espada em todas elas. E é incrível, o Conde, não é superstição. Eu vi. O lugar nunca mais nasceu nada, 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 nada. Não tem um matinho. Tem uma clareira em volta, com mata fechada, e aquele larguinho onde elas foram mortas, nunca mais nasceu nada. E você, olhando, aflorando a terra, tem os esqueletinhos das crianças, tem aqueles crâniozinhos e, enfim, resto de bala de cartucho. Você mexe assim, a ali coisa, na terra, a história aflora. Isso, eu mexi. Que loucura isso. Eu vi. É uma loucura. E nunca mais nasceu nada ali. Então, os cadáveres todos ali, soterrados. Essa região não foi tombada? Como é que está a Ela está situação? sendo, foi tombada. Ela é um parque histórico da UFBA, que está mapeando e estudando. Agora já devem até ter concluído. Está tudo, como se diz, mapeado e sinalizado. Tem as placas, tem as instruções todas históricas. O corpo do Antônio muito Conselheiro, impactante. ele foi identificado? Você sabe disso, não? Quem? O Antônio Conselheiro? Foi identificado. O corpo Foi dele... fotografado, inclusive. Não foi fotografado, mas ele jaz em algum lugar hoje, assim, específico? Isso eu não sei onde ele jaz, né? Ah. Não sei. Eu não tenho ideia desse desfecho. Não sei se ele foi entregue ao Exército. Você sabe que eu estou muito, assim, o Arbex falou... Aliás, deixa eu colocar aqui, o Arbex mandou um recado aqui para a gente. Mandou um recadinho bem... Olha só que
que coisa. Safadinho. Olha como me adora, né? Lamento você ter que aguentar o Conde, mas fazer o quê? Está aqui, tudo Eu bem. nem pude responder, porque eu já estava aqui em Já atividade. estava aqui me aguentando. Já Então, estava. o É um Denise, prazer. Aliás, ver você e o Arbex é sempre um prazer. É uma coisa. tirando o Arbex, é bom, né? É bom. Estou brincando. Denise, o seguinte, quer dizer, todas as revoltas brasileiras, que são as genuínas manifestações do nosso povo, da nossa identidade, da nossa soberania, Zumbi dos Palmares, Canudos, Malês, Frecaneca. foram todas dizimadas por esse exército genocida que é contra o povo brasileiro e que está aí até hoje e que vai desfilar no 7 de setembro amanhã. Denise, Assis. É uma Não loucura isso, né? precisamos ir longe. Eu disse no Boa Noite com o Joaquim e ele ficou assim, impactado, quando eu disse o seguinte: aqueles blindados enfileirados pelo general Arruda apontavam para a população. Do outro lado da mira daqueles blindados estava o povo brasileiro. Eu tinha muita vontade de perguntar ao general: o senhor iria disparar se essas pessoas avançassem ou se o menino lá, o interventor, como é que ele chama mesmo? Braga Neto? Ricardo Capelli. O Se o Capelli. Ricardo Capelli tivesse insistido em prender os que estavam no acampamento, será que o Arruda dispararia contra aquele pelotão da PM? Eu tenho essa curiosidade. Você não tem, não? Pois é, temos todos, né? Mas Pois é. tudo que foi feito ali naquele famigerado 8 de janeiro foi feito depois da invasão terrorista, foi feito para conter danos, né? Então, assim, todo mundo assim, por favor, né, dá licença, sai daqui. E aí, quando chegou a PM de verdade para acabar com para fazer o trabalho dela, que ela trabalho, não em tinha 3 feito durante o minutos dia. ela tirou todo mundo. Né? Exatamente. Quer dizer, faltava vontade política, né? Faltava um posicionamento. Ou seja, é como eu digo, aquele comandante que deveria sentar naquele banco da CPI para se explicar e não está nem sequer citado, o Marcos Freire Gomes, ele tinha que explicar o seguinte: qual era a real posição dele naquele momento. Porque a impressão que eu tenho é que ele fincou uma biruta de aeroporto no telhado lá do Forte Apache e ficou esperando para que lado ia o vento. Né? Se a população, de fato, conseguisse fazer um movimento tal que emparedasse a posse do Lula e tirasse o Lula do poder e recolocasse aquele demônio, eu acho que eles iriam apoiar, sim. Sem Mas, dúvida. como deu errado, eles se Agora posicionaram eles estão na correndo, oficialidade. Né? E correndo. aí fica o José Múcio, né, reivindicando coisas. Ele hoje está no jornal O Globo, pedindo mais aumento. Ele só pede grana para os militares, ele só pede benesses para os militares, ele quer apaziguamento a qualquer preço mesmo, dinheiro, din-din, né? Ele quer apaziguamento à base de din-din. E aí ele faz uma PEC, aí volta atrás, aí abre brecha para os militares voltarem ao Ministério da Defesa. Enfim, as coisas estão muito mal paradas. E acho, sinceramente, que tudo isso foi o que propiciou a chantagem do Arthur Lira, porque isso demonstrou uma fragilidade de um governo que começava conciliando e com uma atitude amena, de conciliação, de perdão, de fragilidade. Então, o Lira entrou feio e forte. Né? O Lira é do mal, você sabe que ele é do mal. Então, ele se aproveitou dessa onda
de fraqueza, que o governo demonstrou ali fraqueza, porque no dia seguinte a que houve tudo aquilo, você tem que passar a régua, demite o GSI inteiro, olha lá na folha de pagamento, quem foi que entrou em janeiro de 2019. Daí por diante, até 22, corta tudo, porque você não vai, em uma semana, ter tempo de ficar avaliando quem é quem. Corta, né? E o comando não deveria ter esperado 21 dias para demitir o Arruda. O Arruda teve uma atitude hostil e beligerante contra o povo brasileiro. É isso que ele teve. Ele apontou blindados para a população. Não importa se era uma população correta ou não, isso aí é papel do judiciário, né, avaliar, não era dele. Então, assim, aqui não, eu estou com meus canhões virados para vocês e sai para lá. Né? Eles estavam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, quer dizer, Quando apoiando terroristas, né? A gente lembrar de Canudos e outras revoltas mais, matando o povo brasileiro. Quer dizer, as Forças Armadas estão completamente fora do fora nosso do padrão horizonte de e soberania. acobertando. Acobertando. Você sabe que tem várias ruas neste país com o nome de General Moreira César. Eu encontrei, para desespero deles, em 2004, um dossiê Moreira César. Sabe o que era o dossiê Moreira César? Não. Pois é o seguinte: se vivo escapasse, esse general que dá nome de ruas em Niterói e por aí afora, ele teria sido julgado pelo Conselho de Guerra. Por quê? Eu li esse dossiê, publiquei no Jornal do Brasil na época, foi um escândalo. O seguinte, ele pegou a tropa faminta, esfarrapada, descalça, sem hospital de sangue. Hospital de sangue são aquelas barracas preparadas para atender os feridos. Sem comida, sem água, sem farda, sem calçado, e deu ordem de atacar. Esse ataque foi considerado um ataque suicida. E ele era tão ruim que ele ficou agarrado numa touceira daquela planta que eu te falei, a favela, que ela adormece as pessoas. Ele não teve condições de sair dali e ele foi comido por urubus, morreu ali, esturricado no sol, e disse que ele trazia no dedo um anel de ouro com um brilhantão. Nem isso as pessoas quiseram pegar. E disse que em noite de lua cheia, durante semanas, aquele cadáver dele ficou ali, a lua batia e saía do brilhante raios de luz, e as pessoas tinham pavor de passar por ali, porque ali estava o general Moreira César, o cão chupando manga, que teria sido julgado pelo próprio Exército, mas não foi. Esse dossiê foi escondido e eu achei dentro do arquivo do Exército. Chama Dossiê Moreira César. Está lá para quem quiser pesquisar, se é que eles não censuraram, porque depois que eu pesquisei lá, a Fundação FOR colocou grana lá para higienizar e catalogar o arquivo e vários documentos sumiram. Denise Assis, vamos falar um pouquinho desse despacho aí do Dias Toffoli de hoje, que o Arbex, me desculpe, mas vamos falar de Brasília um pouco. Como é que você enquadra essa decisão? Ela tem peso? É mais uma cifra hipócrita do STF? Eu queria que você falasse para a gente. Você está falando da decisão do Toffoli de que o Lula era inocente, é isso? Exatamente. Olha, demorou, né? Como dizem os jovens, era mais do que notório que isso um dia viria à tona, e da mesma forma que ele disse
que condenou o Genuíno, né? Sem provas e, enfim, condenou por influência da televisão, da TV Justiça, do excesso de exposição, de tudo isso que está se discutindo hoje e que estamos crucificando o Lula por conta disso, da transparência do STF. Ele decidiu que estava todo mundo votando por condenar, ele também condenou e pronto, né? Então, assim, que bom que a gente pode rever a história ainda no quente, né? E estava precisando de que isso acontecesse, e que bom que é numa data tão simbólica, porque isto sim é a verdadeira independência do Brasil, né? Um judiciário que possa rever posição, que possa rever seus erros e que possa inocentar aquele que os militares chamam de descondenado, porque não consideram que ele é inocente, apenas que o processo foi arquivado da mesma maneira que a mídia tenta manipular a inocência. E que a mídia tenta evitar que se restitua simbolicamente o mandato da Dilma Rousseff. Eu não sei como é que está essa iniciativa aí do PT junto ao Congresso, não sei se eles vão fazer por ali. De qualquer maneira, a gente precisa rever essa história recente do Brasil, né? Senão a coisa não vai acontecer. E aí eu só quero colocar aqui na tela, deixa eu colocar na tela aqui essa charge da Priscila Oliveira e do Leandro Assis, publicada na Folha de São Paulo, né? Aberta a temporada de cassação ao Marreco. Por quê, né? Bom, porque isso já estava no horizonte faz um tempinho, mas o Toffoli, ele pede investigação, não é um discurso. Não vai deixar barato, não. Eu acho que o Toffoli, ele está, além de tudo, sofrendo de um ataque de culpa, porque ele sabe que ele pediu perdão ao Lula, e o Lula, por não ser uma pessoa vingativa, ele escapou do confronto com o Toffoli. Ele não quis dizer que não perdoaria, mas o Toffoli fez muita maldade com o Lula, né? Exigir que o Lula não visse o cadáver do irmão e que o Lula fosse ao encontro do cadáver, né, para velar o irmão dentro de uma unidade militar. Isso deve corroer o Toffoli toda noite. Toda noite. Exatamente. E ele pediu perdão ao Lula na posse de quem foi a posse? Acho que quando o Lula foi visitar o STF, o Lula não falou nada, né? Ele não deu perdão, né? Ele ficou no caminho do Lula para pedir perdão e o Lula desviou dele, né? Então, acho que o Lula fez muito bem. Não que eu acho que o Lula vai se vingar, nada disso, seja ressentido, esteja odiando, não é isso. Não é do feitio do Lula tomar esse tipo de atitude. Mas dizer eu te perdoo deve doer muito, né? Denise Assis, olha, primeiro deixa eu pedir aqui para quem está nos assistindo para dar o like na nossa transmissão. Estamos com uma audiência linda aqui. Sai o Arbex, entra a Denise, a audiência melhora, sabe? Fica tudo mais bonito, tudo mais azul. Não faça isso com o meu colega, querido. Ele está aqui, fica aqui, eu adoro provocar. Então tá, o like, por favor, e também inscrevam-se no nosso canal. E você que está nos vendo em TV aberta pode fazer essa interação tão virtuosa e prazerosa conosco através do chat do YouTube, tá bom? Todos convidados e convocados. Falando em convocados, Denise Assis, eu tô com o 7 de setembro famigerado na cabeça. Eu queria ouvir de você o que você achou desse modo do governo Lula tratar esse 7 de setembro, associando com a Amazônia, enfim, tentando desintoxicar a data e, inclusive, as cores também, né? As cores da CBF, que o verde e amarelo, para mim, é a cor da CBF. Eu te confesso que tão cedo eu conseguirei vestir uma peça verde e amarela ou chegar perto de algo verde e amarelo. Não consigo, sinto muito, vai demorar. Mas eu acho que a data ela vai transcorrer assim, da maneira que o Lula vai tratar, porque tudo isso emana do dirigente.
se o dirigente dá um tom beligerante, agressivo, partidário, em campanha, o povo responde dessa maneira. Mas o Lula não só está tratando a data como uma data de soberania, de união, dando um colorido, né? Colocou na fachada de todas as instituições em Brasília, estampou com rostos brasileiros, o verde e amarelo diluído também com o povo. Ficou muito bonito, eu acho. E eu acho que nada vai acontecer. Inclusive, eu vou dar razão a Helena Chagas, nossa colega, quando ela diz que aquela... como é que chama isso? Hashtag. O Fique em Casa, né, que eles estão usando, é muito para camuflar a ausência total desse povo que vai se encolher em casa e não vai participar, porque seria um vexame eles conclamarem os verdes e amarelos para a rua, porque eles não iriam. O povo o reduto do demônio está totalmente desgastado, eles estão totalmente apáticos, apavorados diante da possibilidade de saber não se, mas quando o líder vai ser preso, né? Porque ele irá ser preso um dia. Não precisamos ter pressa, quanto mais provas contundentes e consolidadas, melhor. Agora, ele será preso, né? Ele está altamente comprometido e a cada dia vem mais e mais e mais informações que levam a isso. Agora, eu queria, dentro desse escopo de 7 de setembro, comentar duas coisas. Uma matéria que deve estar subindo aí na nossa página, que eu acabei de mandar. Eu estava aqui traindo você, enquanto te esperava, eu estava produzindo. Acabou de subir, acabei de ver. Uma materinha em que o Ministério Público Federal dá prosseguimento a uma decisão de que os 3 comandos, Marinha, Exército e Aeronáutica, peçam desculpas ao povo brasileiro por terem permitido que a data de 7 de setembro de 2022 virasse um comício e não a comemoração dos 200 anos de independência. Eu acho muito correto. Acho muito simbólico a decisão do MPF na véspera do 7 de setembro, né? Então, eu acho que isso tem um significado aí, tem um peso. Eu acho que realmente a situação situação das Forças Armadas já foi melhor, né? Como diria o Galvão Bueno no 7-1. Caiu apenas em 66% junto à opinião pública, né? Naquela a coisa está complicada. Quest. Como é que você acha, Denise, que vai se dar esse apaziguamento que o Lula, enfim, optou por isso? Sabe-se lá, a gente confia na intuição do Lula e tudo mais, mas dá uma dorzinha de ver que as Forças Armadas estão sendo ali acarinhadas praticamente, né, diante de tantas atrocidades. Aduladas, é o Aduladas. Esse ministro que nós temos, ele passa 24 horas do seu dia adulando as Forças Armadas. Agora, mesmo sendo adulada, desculpa te interromper mais uma vez, Denise, assim, eles estão numa posição de realmente muita fraqueza, como nunca estiveram, no sentido da credibilidade. Quer dizer, eles estão precisando furiosamente desse adulamento agora. Porque o adulamento não adianta, não resolve a imagem deles junto à opinião pública. Eles podem ficar bem de salário, eles podem ficar bem de cargo, eles podem ficar bem com o presidente, mas a população brasileira, a sociedade, não esquece e não perdoa. Né? Ficamos sem os 200 anos de independência, não houve uma lembrança cívica, não houve uma festa para comemorar, ainda que seja uma data fabricada, enfim, desenhada
de modo a que o Brasil tenha uma história, mas, de qualquer forma, não poderia ser usada como um comício para o senhor Bolsonaro se reeleger. E foi isso que aconteceu. Né? Ele colocou um palco na Avenida Atlântica e fez dali um comício. Apagou a existência do desfile tradicional na Avenida Presidente Vargas, que é onde as famílias todas levam suas crianças, fazem o chapeuzinho de jornal, faz a espadinha de jornal para dar para os filhos, para brincar de marcha soldado, enfim, tem aquela festa que as famílias gostam, né? Principalmente as famílias parentes dos soldados que desfilam, as famílias carentes que moram distante, que não têm lazer, que aproveitam a gratuidade, né? Aquela alegria para levar os meninos, as meninas para verem as armas, os tanques, os aviões, a Esquadrilha da Fumaça em evolução, tudo aquilo, é uma novidade. E eles tiraram do povo esse dia. Então, eu acho muito pertinente que eles sejam obrigados a pedir desculpa pública por ter sorrateado a data do 7 de setembro e principalmente no ano de 200 anos da independência. Né? Pelo que você pôde analisar do Ministério Público Federal, sem querer te interromper mais uma vez, mas você sentiu que essas desculpas realmente vão acontecer? Seria a primeira vez, né? Seria a primeira vez. Eu acho que causou um incômodo total, né? Pela data, por ser perto do 7 de setembro, por colocá-los numa posição que eles não estão acostumados, de uma crítica frontal e de uma responsabilidade que eles não costumam assumir. Eu estou te falando que eles esconderam o dossiê do Moreira César, eles escondem todos os crimes, eles escondem todo esse posicionamento afrontoso com relação à população, né? Então, eu acho que vai ser muito indigesto para eles. Agora, por outro lado, também uma novidade que eu trago, acho que eu só coloquei no Twitter, o Múciozinho, né, amiguinho dos generais, separou 2.000 lugares na arquibancada especial para os militares e sua família assistirem ao desfile. Mais um agradinho, né? Então, assim, quando o Múcio dá essa entrevista, né, no podcast, dizendo nós queremos... Ele diz o seguinte, a frase dele... Aquela da GLO? Não, ele diz um primor aqui. Quer ver? Espera aí. Eu não quero... Como é que ele fala? Oh, meu Deus, espera aí, desculpa. Ele diz que não quer mais ser visto como... Ele se incorpora, né, às forças militares. Ele não quer mais ser visto como culpado, como suspeito. Ele quer ser tratado com justiça e os militares também. Né? Então, assim, é muito esquisito que ele Ele diz que essa suspeita está acabando, né, com o psicológico, alguma coisa nesse sentido. Né? Uma posição incômoda. Incômoda. Então, assim, eu acho que, por exemplo, quando ele diz isso, que ele quer que sejam punidos individualmente, que não quer o rótulo nas Forças Armadas, ele não consegue, por exemplo, esconder e explicar qual é a posição dele quando ele defende que o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, não seja interpelado. Ele não explica por que ele não quer o Marcos Freire Gomes interpelado. Ele não explica por que ele precisou receber gritos do Lula para demitir o general Arruda, que ele conta vantagem no jornal, diz, eu demiti. Não, não demitiu. Ele precisou ouvir o Lula gritar com ele no telefone para dizer, eu quero esse cara fora.
porque ele não queria demitir, não, porque acabou de assumir, porque vai pegar mal. A posição dele é o tempo todo assim, de plástico bolha, né? Ficar ali alcochoando entre uma coisa e outra. Sabe quando você está arrumando mudança, que você passa o plástico bolha para não atritar os cristais? É isso que ele... A função dele é essa, né? O múcio, portanto, é um plástico bolha. É o plástico bolha. Um plástico bolha. Denise Assis. Aliás, eu adoro ficar estourando aquilo. Eu adoro também, né? É muito bom, muito bom. Às vezes eu recebo umas coisas pelo correio, aí eu quase que ignoro o presente e fico lá no plástico bolha. Elizabeth BC de Oliveira, dizendo: linda história da Elizabeth Teixeira, emocionante. Muito mesmo. Fernando Bai, escolher o colonizador é o ápice da servidão. Olha só. Exatamente isso. Maria Helena Gomes, cara, Denise e Niterói trocaram o nome da Rua Moreira César por ator Paulo Gustavo. É verdade, eu não me lembrava disso, que bom. Que bom, né? Dário Caissara, seria mais devido e legítimo todos nós que estamos indignados e posicionados entrarmos com ações no Legislativo e Judiciário, juntamente com a Comissão de Anistia, através dos partidos. Eu acho que faz muito sentido a pergunta do Dario, né? Não é Dário, Dario Caissara. Dario Caissara. Nós temos de pedir, enfim, retratação à população brasileira, à sociedade civil, o cidadão comum, inclusive na própria tungada que o Estado brasileiro deu em cima do presidente Lula, né? Sim. Uma espécie de mutirão jurídico. O que você poderia dizer sobre isso? Vamos trazer a pergunta. Imagina se chovessem ações do país inteiro, que lindo, né? Eles iam ficar desnorteados lá para responder a cada ação de cada indivíduo que se sentisse lesado, né? Ia ser lindo, né? Uma enxurrada de ações exigindo reparação para Dilma e para o Lula. Ia ser muito bom, muito bonito. Agora, muito bom também se a gente fizesse um grande ato de reparação para o Lula, né? Não ia? E para Dilma, né? E para Lula Dilma, e para Dilma. claro. Ô, Denise, vamos falar um pouco dessa mini reforma, que é uma novela interminável, simplesmente. É uma coisa que eu estou até apreensivo, porque a partir do momento... Eu li uma notinha de que o Lula estava errático nessa questão. Ora ele queria uma coisa, ora ele queria outra e tudo mais, mas não é difícil de imaginar essa situação, porque cada hora um pede, as pessoas não querem sair dos lugares e tudo mais. O Márcio França não quer o Ministério X, a Ana Moser tem que sair para entrar o Fufuca, aquela coisa toda. Qual que é a sua avaliação desse processo? Você acha que o Lula tá correto assim nessa cadência? Eu estava aqui roendo as unhas, torcendo para você não abordar esse tema comigo. Você está torcendo para não abordar? Não abordar, porque isto aí, como eu disse no início da nossa conversa, é um erro de origem, é um erro de atitude, é um erro de começar com o pé. Começar com o pé esquerdo não seria má situação, mas o provérbio é começar com o pé direito, né? O Lula começou com o pé esquerdo, porque ele não enfrentou, seria assim, moralmente importante. Eles não entendem isso, meu Deus, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Mas eles não entendem que tem hora que a conciliação é prejudicial, passa fragilidade. E se ele entrasse naquela situação de guerra, como entrou, porque nós entramos no meio do golpe, foi uma situação totalmente inusitada. Historicamente, a gente não teve isso. Se ele entra ali, num clima de golpe, e banca demissões, sabe? Eu duvido que esses militares quisessem o enfrentamento, que o Arthur Lira quisesse esse enfrentamento, porque o governo ia dar o comando. O Genuíno costuma dizer isso: quem não comanda é comandado. E o Lula não só admitiu isso dos militares golpistas,
como também, e eu, quando digo militares golpistas, eu não estou espalhando para todas as forças, para todas as forças armadas. Eu estou falando dos que aderiram, por favor. Enfim, a gente nem sabe mais quem estava, quem não estava, quem iria entrar ou não, como eu já disse também. Mas, ao não fazer isso, ele deu aso a que o Arthur Lira criasse força e entrasse de sola. E aí ele foi dialogar com Arthur Lira. Não era para ser assim. Ele tinha que ter, desde o início, feito aquela sacada que ele teve depois, de chamar os líderes de partido, dissolver aquele centrão e a força do centrão. Agora, Conde, o que nós estamos vendo, eu vou dizer uma coisa muito chata aqui, mas vou dizer, é o nó górdio, sabe? Aquele impasse. Não adianta tapar o sol com a peneira. Nós chegamos a uma situação de impasse. Houve aí uma série de erros. Por exemplo, você não nomeia quem você não pode demitir. O que o Lula fez? Pegou o vice, que vinha com uma história já de partido liberal, já uma história complicada, que tinha sido uma gracinha na campanha, que virou o nosso companheiro Alckmin, fofo. Aí, para alisar ainda mais o Alckmin, dá-lhe um ministério. Olha a complicação. Se ele tivesse dado esse ministério para o Márcio França, ele hoje não estaria nessa saia justa. Ele está numa saia justa, justíssima. Porque, mesmo que ele chame o Alckmin e diga, companheiro Geraldo, eu vou precisar do seu cargo, você sabe que a nossa governabilidade depende disso. Primeiro, está demorando demais até essa conversa. Segundo, ele não sabe o que fazer com o Márcio França. O Márcio França, é bom lembrar, ele abriu mão de uma campanha para o Senado que ele estava eleito. Márcio França estava eleito, praticamente eleito. Ele abriu mão para virar ministro. Então, assim, se ele sai, né, do Portos e Aeroportos e abraça um Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que agora já não é mais, que já vai fundir com o esporte, ele se desvaloriza. E o Lula se atrita com o PSB, aliás. Né? E se ele tira a Ana Moser, que não tem partido, que não está lá no telão contando votos e tal, ele desvaloriza um ministério que ele recriou, dizendo que ele ia provocar uma revolução cultural e esportiva no país. Cadê a revolução esportiva se ele dá isso para o Fufuca, que, por mais que entre e que abrace as causas petistas e do Lula e o programa do governo, nunca vai ser um cara que crie coisas dentro da ideologia progressista e socialista do Lula. Né? Ele não vai ter iniciativas que propiciem, por exemplo, a elevação da juventude preta periférica. Né? Ele não consegue se programar porque ele não pensa assim. Não é da natureza do Fufuca, nem sei qual é a natureza do Fufuca, para dizer a verdade. Me incomoda um pouco a gente ter um ministro com esse nome, mas enfim. É uma situação delicada. Toda vez que eu leio sobre essa situação, me preocupa, porque isso também leva atenção ao próprio Lula. Quer dizer, ele tem uma performance no cenário internacional, no próprio cenário econômico, que as coisas estão caminhando. Ele tem uma envergadura lá fora que ele não está tendo. Tem uma envergadura que aqui dentro está perdendo. Tem uma situação complicada. Talvez isso se deva também ao conjunto de forças que orbitam, né, o próprio Lula, para dar conta disso também. Né? Ô, Denise, sabe o que está faltando? Peraí. O que está faltando? Está faltando mobilização de base. A militância ela tem que se mover em defesa desse programa, porque o Lula está perdendo a moeda de troca dele.
ele está perdendo envergadura interna e não está sendo apoiado pelo estofo da militância. Está na hora da gente começar a se mover. Não A sei gente chega como. naquilo que o Arbex coloca aqui sempre de maneira obsessiva, que é, né, de Brasília não vai resolver o problema, tem Não, que sozinho ser a não. cidade de Tiradentes, tem que ser as periferias desse país. Vamos ver, a gente está. Eu acho que tem alguns prognósticos para 2024 que começaram a me preocupar. Mas não vai dar para a gente falar disso hoje, minha querida Não, Denise Assis. Olha, Denise, principalmente o um Haddad. recado. Você quer dar um recado final? Olha, meu Quem que você vai recado é entrevistar esse fim que. de semana? Não, é o seguinte, Não. meu recado é que a gente aguarde a fala do Lula logo mais, que é sempre um bálsamo, é sempre tranquilizadora. Hoje à noite, né? Hoje à noite é sempre conciliadora e sempre tranquilizadora. Capricha, e Lula. de otimismo. Eu estou aqui, torcendo para que ele toque nesses pontos todos e que passe uma tranquilidade para a gente, porque é disso que nós estamos precisando, porque ficar nesse impasse está muito angustiante. E, por favor, Gilmar, pare de passar a mão na cabeça do Arthur Lira, senão a gente está frito. Gilmar, se emenda, Gilmar. Denise, um beijo grande para você. Beijo. Bom Falei feriado, muito. bom fim de semana e Para até você também. semana que vem. Até.